Há um lindo lago escondido, perto do caminho da minha casa, em Bonito, Mato Grosso. Estive pescando por lá por tanto tempo que eu moro aqui. Está escondido longe de muitas ruas ou casas. Tem a perfeita privacidade e eu sempre seria o único que pesca no lago. Na verdade, eu deixaria meu caiaque no mesmo lugar do lago quando eu não o usaria. Foi mais fácil do que carregar a coisa de volta e de volta pela minha casa para o lago a cada vez que eu quisesse usá-la. Eu deixaria-a se afastando dessa gigante árvore. O caiaque é pesado o suficiente para não cair em uma tempestade ou qualquer coisa. Eu também deixo coberto para prevenir os critérios de tomar refúgio lá dentro. Foi uma noite de verão quente. Eu já estava fora do lago por cerca de 1 hora, e eu já tinha pegado alguns troncos que eu tinha jogado para na fogueira. Era tarde nesse momento. O pouco de luz que restou no céu desapareceu atrás das árvores. Eu ia trazê-la em breve, e apenas então, eu ouvi barulhos do lado do lago. Eu me virei e vi alguém estando no lado do lago, fazendo um barulho de algum tipo, jogando algo no lago. Parecia que eles estavam poluindo o lago com algo. Eu gritei: "Desculpe, o que você está fazendo?" A pessoa olhou para mim, e então ele correu para o lago, e continuou a jogar no lago. Eu olhei mais profundamente para o líquido sendo colocado no lago, e parecia um líquido vermelho escuro. Embora fosse escuro, eu não posso dizer com certeza se era vermelho, mas era muito escuro. Eu senti uma sensação de insegurança crescer em todo o meu corpo. Eu decidi que eu queria ir embora. Eu sou um cara de grande natureza, e ver as pessoas poluindo o ambiente me deixa doente. Eu genuinamente não pude resistir a gritar algo para aquela pessoa, mas eu não me senti mais confortável aqui. Eu planejei reportar isso para o Departamento de Proteção Ambiental. Eu pulei o caiaque de volta para o meu lugar comum. Eu tirei todas as minhas roupas do caiaque antes de puxá-lo da água. Enquanto eu estava colocando o cobertor sobre o caiaque, eu ouvi um solo soco de algo não muito longe, como o barulho de algo debaixo da calça de uma pessoa. Eu voltei e estava a dizer quem estava lá, mas eu decidi contra isso. Eu terminei cobrindo o caiaque mais rápido que eu já tinha feito antes. Eu nem me importei em levantá-lo para sentar na árvore dessa vez. Eu o deixei no chão. Eu peguei minhas roupas e o aquecimento, e comecei a caminhar rapidamente fora das florestas e para a rua, o que me levou para casa. Foi apenas alguns minutos de caminho e eu voltei para casa. Eu continuava olhando para o meu ombro o tempo todo, pensando que alguém estava atrás de mim. Eu coloquei minhas roupas no chão rapidamente, e então entrei. Eu nunca fechei a porta tão rápido. Eu estava genuinamente assustado. Eu limpei o caiaque e o coloquei no frigorífico, planejando cozinhá-los amanhã. Esta noite, eu apenas aqueci algumas sobras. Enquanto a comida estava no micro-ondas, houve um batimento na minha porta. O medo que eu estava sentindo, o tempo todo de voltar para casa, voltou em um instante. E minha suspensão de que eu estava sendo seguido para casa foi basicamente confirmada. Quer dizer, quem mais estaria batendo na minha porta tão tarde? Minhas luzes estavam ligadas, meu carro estava na estrada. Quem for, sabia que eu estava aqui. Eu tinha todas as sombras fechadas, então ninguém podia olhar para dentro. Eles bateram na porta de novo. O micro-ondas bateu quando o tempo chegou a 0. Eu tenho certeza de que quem estivesse fora ouviu. Todas as janelas estavam abertas. E um momento depois, houve um batimento agora na janela, e uma voz do homem disse através da janela: "Desculpe, eu acho que você me viu no lago antes." Eu gostaria de me explicar. Havia absolutamente nenhuma chance de eu abrir a porta para essa pessoa, para que eles me atrapalhassem para minha casa. Me disseram que isso era uma pessoa perigosa. Eles repetidamente bateram na janela e continuaram gritando olá através dela. Eu decidi reconhecê-lo agora que ele estava ficando mais agressivo. Eu gritei: "Ei, vá ou eu vou chamar a polícia." Eu queria ir de qualquer jeito, mas ainda era uma ameaça para ele sair. O homem respondeu calmamente agora, dizendo: "Senhor, se você pudesse abrir a porta, eu explicaria tudo para você." Eu repeti minha ameaça, e eu não ouvi sua voz de novo. Nesse momento, eu fechei todas as janelas da casa e liguei o AC. Eu também fiz um relatório para o número de polícia não emergente, detalhando tanto o barulho sendo derrubado no lago quanto o homem vindo para minha casa.
Eu também fiz um relatório online com o Departamento de Proteção Ambiental. Fazer esses 2 relatórios honestamente me fez me sentir um pouco melhor sobre ir dormir aquela noite. Mas graças a Deus, eu sou um adormecido. No meio da noite, às da manhã, eu ouvi uma explosão de baixo. Eu imediatamente saí do meu quarto e peguei o meu Glock do closet. Eu ouvi alguém tentando dar passos quietos, passando pelos passos de madeira. Eu tinha meu Glock carregado na mão enquanto eu ficava atrás do meu vestibular perto do meu closet, olhando para a porta. Eu ouvi um barulho muito lento se aproximando da minha porta. Minha porta do quarto é a mais próxima às escadas, então foi naturalmente a primeira porta que eles aproximariam. E claro, eu ouvi a porta abrindo lentamente e então a porta se abriu. Eu não vi nada além do silhuete do homem que entrou no quarto. Eu liguei na lâmpada perto de mim, para que ele pudesse ver minha arma e eu gritei, vá para o chão agora. Ele levantou as mãos no ar e parecia, por um segundo, me motivar para me acalmar. Ele tinha uma pequena espada na mão. Eu disse para ele abaixá-la, mas então ele disse calmamente que eu estava saindo, e ele virou e correu para baixo. Eu gritei para ele parar, mas ele claramente tomou a oportunidade de eu ter medo demais de tirar o botão. Eu ouvi ele sair pela porta de frente. Eu corri para baixo para fechar a porta de frente e então liguei ao. Minha janela de quarto estava quebrada. O vidro estava por todo o chão. Eu mantive meu olho na janela quebrada até que os policiais apareceram. Eu tinha que explicar que já fiz um relatório sem emergência sobre o que aconteceu antes. Com medo de esperar demais pela manhã para que o botão fosse tirado, na escuridão, eu fui com 2 dos policiais que apareceram em minha casa até onde eu vi aquele homem, derrubando o botão no lago. Mas depois de minutos de andar pelo lugar procurando por ele, ele desapareceu. O homem deve ter feito com certeza de não deixá-lo para trás. Eu dei minha melhor descrição do homem para os policiais para o seu relatório. O homem era um homem branco com cabelo curto com uma linha de cabelo recedente e olhos, vestindo uma camisa preta e calça preta. Depois que os policiais saíram, eu fiquei na sala do quarto toda a noite com meu botão próximo a mim, assistindo televisão. De jeito nenhum eu ia dormir com uma janela quebrada e alguma coisa estranha lá fora. Na manhã, meus irmãos vieram me ajudar a arrumar a janela. Meu irmão Dali ficou na casa enquanto meu outro irmão e eu fomos para Home Depot para pegar a janela e as partes. Dali ficou na casa comigo por algumas noites até que as coisas se aqueceram. Minha teoria não tão louca é que a janela conteve restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. Por que outro homem iria me seguir em casa e entrar na minha casa para potencialmente me matar? Confie no seu Deus se algo se sente errado. Eu sabia que se eu abrir a porta para aquele homem, algo terrível poderia ter acontecido comigo. Desde que eu era um pequeno garoto, todos os mais velhos da minha família me levariam a pescar em qualquer oportunidade que tivessem. Era como um ritual de família. Eu, sendo mais jovem, significava que eu era o próximo em linha para se tornar um esperto, como todos eles afirmavam ser. Aqueles que tomaram isso com o mais sério foram meu pai e seu irmão Matthew. Nossas casas estavam espalhadas, como aquelas que vocês provavelmente viram em programas de pesca. Eu não vou entrar em detalhes, mas se você tomasse um passo em minha casa, você instantaneamente seria capaz de dizer que meus pais passavam mais tempo na água do que na terra. Essa é na verdade a sua história, não a minha. Meu pai é um cara bem difícil de assustar, mas deixe-me lhe dizer, quando ele diz a sua história, é como se ele fosse uma pessoa diferente. Ele não gosta de falar sobre isso, mas de vez em quando, em uma reunião de família ou em uma ocasião especial, um dos meus irmãos irá perguntar para ele dizer e ele irá. Meu pai, o nome é John. Ele estava pescando com meu tio Matthew e seus próximos amigos Rich, Jeff e Monty. Eles tinham saído cedo, antes que o sol atrapalhasse o horizonte. Ir para um lugar distante que eles tinham todos concordado era território de pesca primário. Este lugar era um passeio de 2 horas de barco da marina mais próxima, aberto em uma área tipo cova secundária que poucos se preocuparam para explorar. Foi conhecido entre eles por sua quantidade de peixe e o pique ocasional. O dia começou como qualquer outra viagem de pesca, com o barco cortando suavemente através da sombra saindo da água, todos compartilhando histórias e brincos sobre o som do motor. Eles ancoraram o barco em uma caverna famosa, surpreendida por uma floresta dense.
Monty foi o primeiro a abrir uma cerveja, mesmo que foi tão cedo na manhã. Meu pai me diz o tempo todo que Monty é seu amigo selvagem, aquele que tende a beber um pouco mais do que deveria. Eles pescaram por horas, o único som sendo o som ocasional de um barulho caindo na água e a sua própria risada. E o cruzamento ocasional de canas de cerveja vazias que eles estavam bebendo como água. Como o dia cresceu, eles tiveram um certo número de pegadas, cada uma provocando uma pequena celebração. Quando o pôr do sol se aproximou, a luz começou a brilhar, um fogo denso se espalhou da água. Meu pai o descreve como o barco literalmente sendo espalhado por fogo. Rich, que era o fisiculturista mais experiente do grupo, continuou dizendo que ele nunca tinha visto fogo tão fredo. É tão inatural que foi. Jeff, o gestor do grupo, estava quase tão bêbado como Monty, os dois de quem eram semelhantemente desfazidos pelo fogo que os encurralou. Estava começando a ficar escuro. Eles originalmente achavam que eles poderiam só desfazer o fogo, mas não parecia estar indo em qualquer lugar. Meu pai e Rich concordaram que Matthew deveria só tentar dirigir o barco fora do covo e para o oceano aberto, onde o fogo provavelmente não seria tão denso. Matthew concordou, mas mesmo que ele fosse tipicamente o mais cauteloso, ele apenas aviou a colisão com o mar. Ele refusou arriscar mais danos para o barco apaixonado. Eles relutamente concordaram com o fato de que eles provavelmente teriam que passar a noite no barco. Meu pai fez o ponto de que eles teriam que contar às suas famílias sobre a situação. E, é claro, eles se deram em uma área do covo que não tinha sinal. Meu pai precisava lidar com algum negócio no trabalho, então negleitar o problema não era uma opção. Ele ofereceu ir para o mar em busca de um sinal, e Rich e Jeff disseram que iriam se juntar a ele. Matthew ficaria para guardar o barco e uma Monty cada vez mais inebriada. Meu pai, Jeff e Rich fizeram o caminho para o mar e pularam do barco, só ficando um pouco quente. Meu pai fez o ponto de escorregar os flares de emergência no barco, só em caso eles ficassem perdidos e precisassem avisar Matthew para vir achá-los. Os três fizeram o caminho para o Covo Preto, somente iluminado pelo brilho de seus telefones. Meu pai e seus amigos já fizeram sua parte do caminho, então não era como uma floresta os assustou muito. Eles começaram a caminhar para cima, esperando que aquele chão mais alto lhes daria uma melhor chance de encontrar um sinal. Meu pai sempre fez o ponto de enfatizar o quão escuro, e ainda fúnebre, o barco era. Você podia praticamente sentir-se cortando através do fogo. Apenas enquanto eles se ajustavam para a atmosfera intensa, uma série de estranhos barulhos de clique começaram a permear o silêncio. Primeiro surgindo diretamente em frente a eles, antes de encircá-los completamente. Esses sons eram diferentes de todos os sons do barco que eles estavam familiares com. Era rítmico, mas errático, como se alguém estivesse batendo um código, apenas para as florestas em si mesmos. A distinção do barulho fez uma coisa clara: era humano feito. A realização de que eles não estavam sozinhos atirou em eles como um trem de freio. Rich, o mais acostumado do trio, quando chegou à sobrevivência no exterior, gritou urgentemente para que eles desligassem suas luzes. Não devolvam nossa posição, ele assustou, com uma nota de verdadeira preocupação em sua voz. Enquanto a luz se desligou, a escuridão ficou mais escura do que o fogo. Os barulhos de clique pararam abruptamente, substituídos por um silêncio que parecia pescar em suas costas. Um sentido perdido de tempo enquanto eles ficavam lá, congelados, inseguros do próximo passo. Tenho certeza de que todos estavam pensando a mesma coisa. A ideia de que eles poderiam ter encontrado algum tipo de reunião clandestina ou um culto de florestas foi assustador. Então, tão de repente como havia parado, o silêncio foi quebrado por barulhos de barulho, dessa vez muito mais próximos. Então, silêncio de novo. E então, um grito gutural acentuou pelas árvores. Um grito tão primal e cheio de angústia, que os arrastou para o lugar. Antes de que eles pudessem processar o que estava acontecendo, barulhos rápidos de barulho batiam pelas florestas em direção a eles. Os três homens se separaram, de volta da forma como eles tinham vindo. Atuando com medo e instinto puro, meu pai atirou a arma de floresta atrás deles. A floresta cortou o fogo, iluminando as florestas. Por um momento, as florestas estavam claras como o dia. E a vista que encontraram seus olhos era nada além de assustador.
Iluminado pela luz vermelha da floresta, havia um paquete de mais de 10 indivíduos vestidos em algo que só poderia ser descrito como roupa tribal. Alguns deles apontavam espadas de madeira, mas a luz da floresta só durou um segundo. Jeff gritou e quase acertou, mas Rich rapidamente agarrou o braço para mantê-lo direto. Meu pai descreve essa parte como o sentimento mais incomodante de terror que ele já teve. As florestas pareciam lutar contra eles enquanto eles fugiram, caindo debaixo das florestas e pulando sobre as raízes. Por algum milagre, eles surgiram da linha da árvore, arrepiando e desorientados, mas vivos. Eles gritaram para Matthew iniciar o motor, a urgência em suas vozes deixando nenhum espaço para perguntas. Matthew concordou imediatamente e o barco avançou apenas enquanto seus perseguidores chegavam à linha da floresta. No caos, meu pai atirou o último flare para o ar, de volta para a floresta. Por um segundo separado, enquanto a luz da floresta quebrou o fogo, eles viram seus perseguidores na fronteira da água. Foi assustador. Deve ter sido pelo menos deles apenas ficando sem movimento na fronteira da água. A luz da floresta se esvaiu e foi escuro de novo. Matthew conseguiu alcançar uma distância segura e parou o barco de novo. Depois que o motor foi desligado, os únicos sons foram Jeff, meu pai e Richie respirando. Meu pai disse que ele não conseguia processar o que tinha acontecido por quase uma hora. Ele estava funcionando sem adrenalina pura e instintos de sobrevivência. Eles terminaram tomando turnos, enquanto o outro dormia, e deixaram o primeiro dia da manhã, assim que o fogo se esvaiu. Engraçadamente, Monte havia passado antes de tudo cair e não se lembra nenhum dos detalhes daquela noite. Ainda tenho dor de cabeça quando conto essa história. Só posso imaginar o que meu pai deve estar sentindo quando pense de volta a ela. Eu estive pescando por tanto tempo que posso me lembrar. Estou quase anos de idade agora, e mesmo que eu tenha pescado 1000 vezes, não consigo pensar de outra forma que eu gostaria de passar o resto da minha vida. Meus filhos estão vivendo suas próprias vidas, e as coisas na casa estão mais quietas agora. Você pode ouvir um pin drop a maior parte do tempo. Às vezes eu me lembro dos antigos dias, sendo capaz de jogar a pele de porco com meus garotos no jardim, mas algumas coisas não estão no plano de jogo mais. Normalmente pesco com meus amigos do colégio, mas mais often do que não, eu me encontrei indo sozinho, como um solitário. Essa foi uma dessas vezes. Eu ainda não passei a pé fora dos Estados Unidos e Nova York em mais de anos. Não vejo uma razão para isso. Temos alguns dos melhores lagos de pesca no país, e eu plano de fazer o máximo uso deles. Foi no meio de abril, na primavera, após o gelo sair e antes do mês chegar. Por qualquer razão, eu decidi que queria um lugar mais secluído dessa vez, então eu escolhi um lago indescritível no meio de nada que era bem pequeno. Eu andei para cima 1 hora antes do sol, para que eu pudesse estar na água quando o sol batia. Eu despeguei o meu caiaque do telhado do carro, e fui para o lago. Eu andei para o meio do lago, e adorei as belas cores iniciais começando a pintar o céu. Se sentiu como em casa. Você pode confiar no seu dólar, eu nunca trabalhei um dia como esse para qualquer coisa. Foi um pouco frio, mas eu tenho pele como ferro. Eu podia ver que o sol estava prestes a aparecer no céu, então comecei a me aliviar. Eu estava atirando em peixes de boca grande, então eu fui de volta para a costa externa dos caiaques, planejando me mover para o meio do lago, se eu me enganasse. Eu andei para um caiaque de metros, com uma linha de monofilamento de LB. Eu estava usando um caiaque, que é um caiaque de centímetros, meu go-to para atirar peixes de boca grande. Apenas antes de começar o que esperava ser um dia sujo na água, eu percebi algo estranho no lago. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, mas eu podia ver que havia movimento. Primeiramente, eu pensei que era um pescador, mas a curiosidade me ajudou. Eu cheguei no meu caiaque, e tirei o meu monofilamento que eu uso para observar o caiaque. Eu olhei para o lago, e havia figuras vestindo cores escuras e camisetas cobrindo suas costas. Eles pareciam que estavam digitando um buraco ou algo no lado do lago. Eu continuava observando. Eles terminaram o buraco, e enquanto eu estava esperando eles colocarem algo dentro dele, eles fizeram o contrário. Um deles tirou algo do buraco, que eu não conseguia ver mesmo com meus binóculos. Então, os outros 2 fizeram o mesmo, tirando algumas coisas que eu não conseguia ver.
Eu estava muito confuso. Então eu assisti enquanto eles começaram a jogar os itens no lago, cada um fazendo um splash distinto enquanto ele pegava a água. Algo estava errado. De repente, uma onda de medo se apagou em mim. Eu não sabia quem essas pessoas eram, mas comecei a pensar que eles poderiam ser perigosos. Eu não sabia o que fazer. Graças a Deus, eles começaram a ir embora sem me notar. Eu pensei em virar um olho cego, mas não conseguia fazer isso. Eu esperei até que eles desaparecessem para o lago, e caminhei devagar pelo lago. Eu estava tremendo nesse momento. Eu cheguei ao lugar onde eu tinha certeza de que eles tinham jogado tudo. Eu comecei a pescar, só que dessa vez eu não estava pescando pelo peixe. Eu estava indo em direção a outra coisa. Eu pesquei por cerca de 1 hora, sem sorte. Eu tinha que tentar algo diferente. Eu arrastei o meu cérebro, tentando descobrir o que eu podia fazer. E aí, eu me lembrei do meu monitor de profundidade. Eu tinha o meu Volvo aberto. Eu estava determinado nesse momento. Eu andei de volta para o mar, retornei ao meu carro, peguei o monitor de profundidade e andei de volta para o lugar. Eu estava sujando muito nesse momento. Eu piquei um pouco, sentindo nada além de um lago sujo. E então, eu senti algo difícil, algo metal. Eu fiz uma nota mental do lugar e peguei meu fio. Eu tirei o fio e o trocei com o maior fio que eu tinha. Eu deixei o fio sair lentamente, com meu dedo de ponta, sentindo o movimento gentil da linha. Anos de experiência de pesca estava indo para esse único pecado. Eu senti uma resistência leve na linha. Ela tinha batido em algo. Eu movei a linha lentamente, esperando que eu pudesse pegá-la no que estava lá embaixo. Depois de cerca de 1 minuto, a linha pegou um pouco mais forte do que era normal. Eu estava sujado. Eu peguei lentamente, cuidadoso de não derrubar meu pecado. O que eu tirei da água me fez chorar nas minhas calças. Eu olhei para o milímetro negro no final da minha linha. Esses pecados tinham jogado uma arma no lago. Eu não me senti mais seguro. Eu nem me importava em olhar por outros itens. Eu peguei a arma no meu caiaque, cuidadoso de não tocá-la, e saquei-a de lá. Assim que eu cheguei à terra seca, eu chamei a polícia. Eles lançaram uma investigação completa e recuperaram vários itens mais incomodantes do lago. Eu insisti em assistir eles a fazer a busca, porque eu precisava saber o que estava no fundo do lago. Eles encontraram uma cadeira de chaves, com, tipo, chaves, e um monte de antigos coisas estrangeiras, de diferentes países, envelhecidas em uma camiseta. A coisa mais assustadora que eles encontraram foi um alíquote. O alíquote estava imerso, então as imagens dentro do alíquote estavam fadadas e ininteligíveis. A polícia me disse que eles me contatariam se eles nunca ligariam esses pontos para algum tipo de crime. Eles nunca me chamaram, mas a história não acabou aí. Uma noite, eu não me lembro quantos dias depois desse incidente, eu ouvi alguém no meu jardim de frente dizer que esse era o carro. Eu o conhecia, e depois as pessoas passando pelo meu jardim. Eles nunca rangeram a campainha ou bateram na porta, mas eu ouvi várias pessoas circulando pela minha casa, e então, eles só pararam. Eu não tenho ideia se eram as mesmas pessoas, e se eram, eu não tenho ideia se estou sendo observado a cada vez que eu saio da minha casa. Eu alertei a polícia mais uma vez, esperando que isso reabriria essa investigação, mas nada aconteceu de novo. Eu ainda tenho tantas perguntas. Por que esses itens seriam escondidos no primeiro lugar? E por que essas pessoas voltaram apenas para descobrir e esconder de novo? Talvez eles percebessem que havia uma maior chance de serem encontrados no chão, então eles voltaram e os jogaram no lago. Ou talvez esses itens tivessem estado nesse chão por anos, e eles decidiram escondê-los por algum motivo. No geral, isso foi a coisa mais estranha que já aconteceu para mim enquanto eu pescava. Em toda a minha vida, eu passava por fases de diferentes hobbies. Eu escolhia algo que me interessava, me obsessava por 1 ano ou mais, e depois encontrava algo novo para me divertir. Durante o verão eu estava muito focado em pescar. Cerca de 1 hora de viagem é uma casa marítima que minha família tem por décadas, que está na água com uma laguna e um pequeno pescador de Boston. Meus amigos e eu levávamos frequentes viagens lá para pescar e apenas descansar. Foi o seguinte outubro depois do verão quando meus 2 amigos, Kevin e Arian,
Decidiram entrar na casa marítima por um fim de semana para tentar pegar um peixe, pois eles são abundantes durante os meses de inverno. Kevin era um pescador amável, o que foi uma grande razão pela qual eu entrei em toda a festa de pesca no primeiro lugar. Infelizmente, durante esse tempo, nosso barco estava fora da água por causa da manutenção, então nós tínhamos que pescar fora da praia e das paredes. Isso não foi um problema, pois Kevin tinha todas as rodas necessárias para fazer isso. Nós nos reunimos na quarta-feira e eu levamos todos nós. Quando chegamos lá, nós pescávamos durante o dia fora de diferentes paredes ao redor da entrada. A noite passou e apenas um de nós pegou um peixe, que era o Kevin, é claro. Era apenas um pequeno peixe, nada muito emocionante. Impressionado com nossa sorte, nós decidimos ficar atrasado para pescar fora da praia durante a noite. Kevin disse que conhecia um bom lugar de praia a minutos de distância, que nos levou para uma rua deslumbrada com árvores em ambos os lados. Abriu-se em uma pequena área de parque de grávida, ou pelo menos o que parecia uma. Kevin disse que, já que teríamos que andar um pouco para o lugar, nós deveríamos levar tudo o que precisar agora, para não ter que voltar ao carro para pegar nada. Nós planejamos ficar atrasados para pegar o sol, então pacamos de acordo. Andamos cerca de minutos para esse caminho, que se abriu em uma praia enorme. Arranjamos um acampamento, que consistia de cadeiras de praia, um rádio e 2 aquecedores, um cheio de gelo para peixe, e um cheio de alimentos, água e cervejas. Kevin trouxe esses pedaços de pesca que eram ideais para pescar na praia, e também pedaços de rodas que você tiraria para o chão. Ele também tinha essas pequenas campainhas que se conectavam com a ponta do pedaço, para te notificar de qualquer movimento. Nós todos jogávamos nossos pedaços, pegávamos um pouco de cerveja e jogávamos o jogo de espera. Dentro de 2 horas, cada um de nós pegou um peixe de tamanho adequado, o que definitivamente aliviou nossos espíritos. Nós estávamos passando um bom tempo, tocando música, sabendo que ninguém estava por aí, nessa praia desesperada. No meio da conversa, Aryan parou de falar, abaixou a música e abriu a cabeça para a esquerda. Ele perguntou se nós tínhamos ouvido isso, e nós respondemos: ouvimos o quê? Parecia que ele estava se concentrando em algo por um segundo, e então disse: eu ouvi alguém gritar algo. Obviamente nós pensávamos que ele estava ouvindo coisas ou apenas brincando conosco, mas ele insistiu que ouviu alguém gritar algo que soava como um yo ou um rei. De qualquer forma, pareceu impossível, dado que nós estávamos em uma praia escondida da manhã, então ele rapidamente esqueceu sobre isso, e nossa conversa se resumiu. Definitivamente nos fez mais conscientes. Uns minutos depois, logo depois que eu joguei um novo dedo, eu percebi algo fora da esquina do meu olho. Havia algo na praia, na distância, mas eu não pude ver exatamente o que. Os outros notaram também. Quando se aproximou, nós percebemos o que era. Uma pessoa caminhando para nós. Nós crescemos silenciosos e desligamos a música. Ele veio para nós, era um homem branco de meados anos, talvez ou... Ele estava vestindo uma jaqueta azul escura, com um chapéu e uma cabeça. O jeito como ele caminhou para nós foi realmente esquisito, e ele tinha esse olhar intimidador no seu rosto. Nós dissemos o que estava acontecendo, um pouco esquisito. Ele apenas nos olhou por uns segundos, e então disse em uma voz baixa: o que vocês caras estão fazendo? Foi bem óbvio o que nós estávamos fazendo. Kevin disse que estávamos pescando, e ele deixou um grito de reconhecimento, e abriu a cabeça dele. Ele não disse uma palavra depois disso, e apenas ficou lá, olhando para nós, e depois os rodas, e depois a água. Nós tiramos os olhos de cada um, pensando que ele estava tentando nos roubar. De jeito nenhum ele poderia ter pegado os de nós, porém, a campainha de um dos nossos rodas quebrou o silêncio, notificando-nos que talvez tivéssemos atrapalhado um peixe. Eu disse que tínhamos um pouco direto para todos, mas principalmente para aquele cara esquisito, em esperança de que eu pudesse receber alguma resposta dele, como uma pessoa normal. Eu passei para os rodas, e abri um pequeno chapéu. Quando eu voltei para atrapalhar o peixe, aquele homem virou e saiu. Nós assistimos como seu silhuete escuro fadou para a noite. Nós garantimos que tínhamos todos os nossos pertences, então sentamos e apenas falávamos sobre o quão estranho esse encontro era. Ele saiu sem nos machucar, porém, então nós concluímos que ele era apenas um homem estranho, que agora,
graças a Deus, estava fora do nosso negócio. Nós deixávamos a música, apenas para sermos cuidadosos, e cortávamos um pouco mais de cervejas, enquanto nossa conversa se transformava em temas diferentes. Em um ponto, enquanto olhava para o horizonte, eu pensei que ouvi algo no longo distância. Deu-me um segundo para perceber o que era, mas quando eu fiz, meu coração caiu. Era um alarme de carro. Eu sabia que era o meu. Era o único carro naquela estrada, e não havia casas por provavelmente milhas. Começamos a se preocupar e decidimos voltar ao carro, deixando todos os nossos pertences atrás. Deu-nos alguns minutos para chegar lá, e quando o fizemos, eu estava completamente destruído. Meus pneus tinham sido queimados, e minha janela do lado do motorista tinha sido quebrada. Eu liguei imediatamente com a polícia e lhes contei minha localização e situação. O operador perguntou se eu sabia quem poderia ter feito isso, e nós dissemos que um cara esquisito veio até nós enquanto estávamos pescando. Ela perguntou se eu sabia onde ele estava, e eu disse não. Assim que eu disse isso, nós ouvimos barulhosos nas florestas em torno de nós. Meu coração cresceu em minha garganta. Eu me senti preso. Nós corremos franticamente, cerca de metros pela estrada, e nos escondemos nas árvores. Eu disse isso ao operador, e ela disse para ficar escondido e ficar quieto. Em minutos, nós vimos 2 carros de policiais passarem com suas luzes ligadas. Nós voltamos ao carro e vimos 3 oficiais procurando a área. Múltiplas coisas tinham sido roubadas, incluindo minha janela, algum dinheiro que estava na caixa de garrafas, e a restante das roupas de pesca de Kevin. Eles encontraram um grande fio lá no chão perto, que eles pegaram para desenhos e evidências. Eu lhes contei a história inteira, com minha adrenalina ainda pumpando. Eles disseram que nós éramos inteligentes para fugir e se esconder, pois é muito provável que este homem nos tivesse causado dano. Essas palavras me fizeram apreciar a minha vida muito mais. Os policiais nos fizeram se sentirmos seguros, e eram bons o suficiente para nos ajudar a pagar o equipamento e levá-lo de volta. Eles deram nossa informação e nos deram uma viagem de volta para casa. Nós ficamos lá toda a noite refletindo sobre o que tinha acontecido. Naquela manhã, E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.